Então, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação muito grande ser lembrado, né? A gente viveu e continua basicamente vivendo dentro da universidade, apesar de já estar aposentado. Eu tenho procurado acompanhar bem de perto o que está acontecendo, tendo sempre uma preocupação com o compromisso de formar bem os profissionais e a gente conseguir fazer um curso de engenharia, estar retirado, né, o aposentado, continuo me achando fazendo parte do grupo. Tá? Então, vocês me usem quando possível, ou quando precisarem, e eu estarei sempre à disposição. Quero agradecer de novo o convite, eu acho que a iniciativa é muito boa. A gente está vivendo um tempo muito interessante, essa questão esse afastamento do coronavírus está criando algumas oportunidades interessantes. A gente tem feito uma série de reuniões online, de palestras online, não é, vamos dizer, eu gosto de falar olhando as pessoas e vendo de perto, mas se não podemos fazer isso, também é interessante a gente conversar da forma como nós vamos conversar aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui na tela. Então, tá bom. Bom, nós vamos falar sobre inovação na construção civil em Londrina, mas eu quero contar primeiro uma historinha da onde que a gente chegou nisso, tá? Por que a gente está trabalhando com esse ecossistema de inovação e da onde surgiu essa preocupação com Londrina. Então, as origens da governança da inovação são o Fórum Desenvolve Londrina, e em função da atuação do Fórum, a gente vai comentar aqui, a gente teve a contratação da Fundação CERT para identificação do ecossistema de inovação de Londrina, e que a construção civil faz parte. Em 2005, foi criado em Londrina, a partir da ação de uma série de entidades da sociedade civil organizada, junto com instituições públicas, tá? Então a UEL fez parte da criação, a Prefeitura de Londrina, a Câmara Municipal, foi criado o Fórum Desenvolve Londrina, tá? E em 2006 o Sinduscom passa a fazer parte oficialmente do Fórum, e aí a gente vai contar depois a historinha toda. Em 2017 foi contratada a Fundação CERT para fazer o fórum foi criado com o objetivo de aglutinar a sociedade de forma organizada para que a gente crie um desenvolvimento sustentável de Londrina e região. Ele tem uma atividade permanente de prospecção de futuro e planejamento estratégico e é pautado na análise de cenários. Resumidamente, o que nos fez criar o fórum? A gente cansou um pouco de ficar esperando a cada 4 anos mudar o chefe do executivo e ele dá um caminhamento, e a gente praticamente a cada mandato que a gente vinha acompanhando, a gente tinha um encaminhamento diferente para a cidade de Londrina. Então, esse fórum é um encadeamento de interesses de aproximadamente 40 entidades diferentes, que desenvolve um trabalho de olhar a longo prazo com uma visão de se estabelecer os mesmos objetivos ao longo tempo para a cidade de Londrina. Então, a gente deixou de tentar entender o que cada mandatário a cada 4 anos resolve fazer, e a gente tem feito o trabalho daí do Fórum de criar uma linha contínua e objetiva para a gente alcançar os resultados que a sociedade precisa. Só para a gente ter um parâmetro de entendimento de quanto que esse trabalho do fórum hoje ele interfere ou ele indica o desenvolvimento da cidade. Se vocês pegarem os planos de governo da última eleição municipal, dos principais candidatos a prefeito, a gente avalia que em torno de 90% das propostas são a inspiração do fórum.
aconteceu a partir do conhecimento da comunidade de Jacksonville, na Flórida. Tá? Na década de 70, Jacksonville era a cidade mais atrasada dos Estados Unidos em indicadores que você pudesse analisar. Então, era a cidade com maior índice de violência, a cidade mais pobre, a cidade com uma disparidade de valores econômicos e sociais o mais dispar possível, e era um lugar onde a comunidade não conseguia objetivar futuro. Então, em 74, eles juntaram 100 líderes comunitários e começaram um trabalho de reconstrução da comunidade de forma que eles conseguissem direcionar o futuro da comunidade a partir dos seus interesses e não dentro do que é mais ou menos comum na política mundial. A cada 4 anos alguém entrava lá e resolvia fazer diferente. Então, a partir dos estudos do conhecimento da realidade do Jacksonville Community Council, foi desenvolvido um trabalho e criado o Fórum Desenvolve Londrina. Então, se vocês entrarem na página do fórum, na internet, vocês vão ver que ela é composta por uma série de entidades públicas e privadas. O trabalho é um trabalho que é feito semanalmente, desde 2005, como a gente observou lá no começo, tá? Todas as quintas-feiras, às 8 horas da manhã, esse grupo se reúne na Associação Médica de Londrina e faz um trabalho de análise das situações, dos problemas e das possibilidades de desenvolvimento que possam ser trazidos para Londrina. É um trabalho que é basicamente monitorado e conduzido com o auxílio do SEBRAE. Ele foi importantíssimo na criação do projeto e na sustentabilidade dele ao longo do tempo. Tá? Então, o que se faz? Todos os anos, esse grupo chega a um consenso sobre qual o tema deverá ser desenvolvido ao longo do ano. São sempre temas que são julgados relevantes dentro do desenvolvimento da cidade. São feitas aproximadamente 40 palestras ao longo do ano. Essas palestras são convidadas pessoas tanto da comunidade de Londrina, do executivo, da Câmara, de associações de classe, etc., quanto são trazidos experiências regionais, estaduais, de outras cidades, e às vezes a gente consegue, ou precisa até trazer experiências internacionais a respeito de uma série de assuntos. Essas palestras são assistidas por esse grupo, elas geram uma quantidade de observações percebidas, positivas e negativas em relação às apresentações. Mais ou menos em setembro, começa a ser trabalhado, termina o ciclo de palestras e começam a ser avaliados as observações positivas e negativas, para que se crie, então, no final do ano, uma publicação que a gente chama de caderno, onde são apresentadas uma série de estudos que são feitos no ano, e esses estudos vão objetivar, então, as proposições de desenvolvimento, sustentabilidade, tentando alcançar os resultados que o Fórum pretende. O Fórum tem um objetivo em 2034, quando a cidade fizer 100 anos, de a gente ter feito uma transformação na sociedade, ter transformado Londrina numa cidade mais equilibrada, mais estável, com melhor condição social, econômica e de sustentabilidade ambiental. Então, entre os estudos que foram feitos, começou lá atrás com a questão do ensino fundamental na cidade, então se estudou dentro dessa metodologia que eu falei ao longo do ano, depois se falou em desenvolvimento empresarial, mobilidade urbana, então nós estamos falando em mobilidade urbana, esse é um estudo, se não me engano, de 2009, agora é que a gente conseguiu fazer com a Prefeitura de Londrina contratar projeto de mobilidade, tá, que deve ser apresentado como uma legislação para a Câmara Municipal ainda esse ano,
se estudou a questão da atuação do terceiro setor, o adolescente em conflito com a lei, a saúde em Londrina, resíduos sólidos, industrialização, gestão pública, caminhos para o desenvolvimento, cidades inteligentes. E no ano passado nós estudamos, 2019, foi estudado planejamento estratégico. Tá? Então, para a cidade. Então, com a indicação de todos eles, levarem com que a gente consiga criar um caminho contínuo e bem fundamentado para o desenvolvimento da cidade, para alcançar esses objetivos em 2034. Junto com esse cadastro de estudos, foi gerado no fórum indicadores de desenvolvimento. Então, esses indicadores de desenvolvimento objetivos do fórum. Então, vou pegar, por exemplo, um dos indicadores que tem lá, aumento do comércio exterior, exportação e importação a partir de Londrina. Por quê? Porque se entende que para que a cidade tenha um crescimento sustentável, nós deveremos aumentar a nossa participação nos comércios, tanto de compra quanto de venda para o exterior. Então, tem um indicador que é acompanhado ano a ano do desenvolvimento. Tem um indicador que trata do desempenho no IDEB. Então, vocês viram lá um dos primeiros índices, um dos primeiros estudos que foi feito no fórum, se referiu à educação fundamental, e a gente vem acompanhando, e eu posso dizer que, se não com todo o resultado que a gente gostaria, mas quando nós começamos a acompanhar os indicadores de Londrina, os números do IDEB das primeiras séries que estão relacionadas principalmente ao ensino municipal, que é comandado pelo ensino municipal, tinha uma nota em torno de 4,6, 4,7 em média. O ano passado, esse indicador está chegando próximo de 7. Tá? Então, 7 vamos dizer, a nota média dos alunos da educação fundamental de Londrina no IDEB. Tá? Ainda não é exatamente o que a gente queria ter alcançado agora em 2019, 2020, mas existe uma clara evolução nesses indicadores que acompanham, que são acompanhados e são monitorados, e são criadas estratégias para que esses indicadores aconteçam. Num segundo, desenvolvimento empresarial. Tá? E esse desenvolvimento empresarial, em 2009, resulta na criação de um núcleo de desenvolvimento empresarial, que vai tratar de ações relacionadas a fazer com que se desenvolvam as atividades empresariais, de negócio, de geração de emprego e renda na cidade. Esse núcleo de desenvolvimento empresarial se reúne também semanalmente, esse aí sim, nas terças-feiras, às 18h30, na ACIL, e a gente trata de olhar o que a gente pode fazer de ação para que aqueles estudos do fórum, os indicadores que a gente está lendo, que as possibilidades de negócio possam concretizar e melhorar esses indicadores. Então, para exemplificar um trabalho do Núcleo de Desenvolvimento Empresarial, se você pegar o indicador de importação e exportação, necessariamente você precisa criar, para que esse indicador evolua, nós temos que criar condições para o que é produzido na região de Londrina possa chegar ao exterior, para quem vai consumir esse produto, e a gente consiga receber produtos produzidos no exterior aqui em Londrina. Então, isso vai, por exemplo, para um dos ativos de infraestrutura que nós temos na cidade, que é o aeroporto, que precisa ser trabalhado. Então, à vista disso aí, em 2009, esse grupo do Núcleo de Desenvolvimento Empresarial começou uma ação política e estratégica para que o aeroporto pudesse melhorar a capacidade de importação e exportação. Tá? Para um número que também é importante, que se entenda,
uma das primeiras ações foi se criar uma área de importação e exportação alfandegada dentro do aeroporto de Londrina. Ela é uma área bastante pequena, se a gente começar a olhar instalações de terminal de carga em outros aeroportos, os terminais de carga são bem mais sofisticados, mas a gente tem que trabalhar em cima do que era possível ser feito, e aí a gente está voltando 10 anos atrás, tá? Foi criado um terminal de importação e exportação. Esse terminal começou com alguma coisa em torno de 150, 200 mil reais por ano de movimentações de carga alfandegada. Em 2018, nós batemos em 18 milhões de reais de transporte alfandegado em Londrina, com um local assim muito simples e muito humilde para o volume de negócios que a gente conseguiu gerar. Então, dentro dessa programação, também falando da questão do aeroporto, se fez um planejamento e uma série de ações para que fosse organizada a infraestrutura do aeroporto. Então, para vocês terem uma ideia, o aeroporto em 2009 tinha nas mãos da União, que vamos dizer, a proprietária do aeroporto de Londrina, menos de 10% da sua área pertencia efetivamente à União. Apesar de eles ocuparem o espaço, documentalmente essas áreas pertenciam à iniciativa privada, à Prefeitura de Londrina, não tinha dono, estava perdido. A gente conseguiu, agora no ano passado, em 2019, fazer com que 100% do sítio aeroportuário estivesse nas mãos da União, de forma que pudesse acomodar um trabalho, que é o que está sendo feito esse ano, de preparação do aeroporto para ele ir para processo de concessão privada. Tá? Então, a expectativa nossa é que esse aeroporto, ainda onde está hoje, ele tem uma movimentação média de mais ou menos 1 milhão de passageiros ano. Com a concessão, esse aeroporto vai ser reequipado, vai aumentar o tamanho de pista, vai mudar quanto terminal de passageiro, vai se criar um terminal de carga para valer, não uma adaptação como a gente está vivendo hoje, para que esse aeroporto possa, em 10 anos, estar recebendo um público a gente fala de movimentação de pessoal, porque é um número mais fácil da gente entender, de 2 milhões de passageiros. Tá? Então, a expectativa é, a partir de fevereiro, março do ano que vem, que haja um investimento mínimo na ordem de 500 milhões de reais para a renovação desse aeroporto e a transformação dele num ponto bastante significativo de negócios. Então, o núcleo começa a trabalhar nessa questão. Em 2016, dentro do núcleo, a gente detectou uma questão que estava nos incomodando em relação ao desenvolvimento da cidade. Existia um processo de inovação borbulhando dentro da cidade, com uma série de iniciativas que, quando a gente olhava, pareciam que estavam todas desarticuladas e desencontradas, e a gente foi procurar experiências positivas, fomos tentar fazer um benchmarking para ver para onde a gente olharia e a quem a gente recorreria para que a gente conseguisse entender o que estava acontecendo em termos de inovação em Londrina, entender se isso era realmente o caminhamento de uma percepção positiva que a gente estava tendo da cidade e se existia uma forma de fazer um processo de intervenção para que a gente conseguisse acompanhar esse desenvolvimento de forma que ele chegasse em algum lugar. Né? Senão a gente começa a acaba tendo um monte de gente batendo cabeça para uma série de coisas e a gente não consegue ter um resultado objetivo desse desenvolvimento da inovação. Dentro dessas observações de benchmarking, a gente identificou uma fundação em Florianópolis, chamada Fundação CERT, que tinha feito um projeto de planejamento estratégico, de identificação de oportunidade e planejamento estratégico para Florianópolis. Tá? Esse trabalho da CERT foi
iniciado no final dos anos 80 e começou a ser implantado em Florianópolis no comecinho dos anos 90, 91, 92, começou a se trabalhar. Tá? E qual foi o plano da CERT para Florianópolis? No começo dos anos 90, a economia da cidade de Florianópolis girava em torno de dois eixos: turismo e atividades ligadas ao poder público. Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina, então toda vamos dizer, a institucionalização governamental está lá, além da própria institucionalização da cidade de Florianópolis. Então, vamos falar assim, a quantidade de funcionários públicos e de organismos públicos na cidade, mais o turismo da cidade no começo dos anos 90, é o que movia a economia de Florianópolis. Tá? A parte de inovação e tecnologia correspondia a menos de 2% de Florianópolis. E fez esse estudo, a CERT fez um estudo e identificou que, para se fazer uma transformação na cidade de forma que ela pudesse dar um pulo em direção ao futuro e se desvencilhar do turismo, que é sazonal, e se desvencilhar do poder público, que, na verdade, não gera renda, ela simplesmente gasta o dinheiro que é resultado dos impostos da atividade produtiva. Um dos caminhos, e o caminho indicado, foi a questão de se trabalhar com inovação e com tecnologia. Em 2019, vamos dizer, a vertical de inovação e tecnologia em Florianópolis corresponde hoje a aproximadamente 30% da economia da cidade. Tá? Foi um acerto assim, muito grande. Para quem já esteve em Florianópolis, olhando o ecossistema de inovação que eles têm lá, é uma coisa assim, bastante pujante, muito interessante, com uma série de oportunidades bastante atualizadas para desenvolvimento, para empreendedorismo, etc. E isso acabou nos dando a certeza de que, se a CERT pudesse fazer esse trabalho de ecossistema, de identificação do ecossistema de inovação de Londrina, a gente já tinha uma experiência bastante positiva para que se indicasse para Londrina esse caminho. Então, como liderados pelo Núcleo de Desenvolvimento Empresarial, essas entidades que vocês estão vendo aí no rodapé da apresentação, Sebrae, CIL, Sicoob, Sicredi, Sindimental, Sinduscom, FIEP, SESI, etc., se reuniram e bancaram um estudo que foi feito em 2017 em toda a cidade, fazendo uma identificação das oportunidades de negócio. Então, foi contratado a CERT, em 2017 ele fez um trabalho, e o primeiro trabalho da CERT foi identificar quem eram ou quem são os atores que trabalham e que se envolvem com a questão de inovação em Londrina. Então, instituições de ensino, então vocês estão vendo lá o UEL, o TFPR, o IAPAR, a UNOPAR, a Pitágoras, a Unifil, a PUC, né? À esquerda, a parte da sociedade organizada, então as entidades, Sinduscom, Sindimental, Sociedade Rural, a DTEC, Redfood, a CIL. Na parte de baixo, ali, as principais entidades de governo que estão envolvidas na questão de inovação, então a CODEL, a Fundação Araucária, a Prefeitura de Londrina, a FINEP. À direita, entidades que estão envolvidas já com o processo de inovação, então a Intuel, que é a incubadora tecnológica da universidade, alguns espaços de coworking que já existiam, a Seven, que é uma investidora em startups, tá? E completando aí, empresas que trabalham com tecnologia. Então, o Sercontel trabalha, a Fresarim trabalha, a Atos trabalha, a Gelt trabalha, quer dizer, existia já identificadamente um cenário de empresas, de empreendimentos, de instituições, todas elas trabalhando com tecnologia, né? Dentro desse cenário,
a CERT identificou que essas empresas, conversavam entre si, essas instituições conversavam entre si, essas universidades trocavam informações entre si, e que também entre grupos diferentes havia uma circulação de informações, tá? E aí o que se pretendeu? Se pretendeu que se organizasse esse processo, que se entendesse esse processo, de forma que a gente conseguisse construir alguma coisa minimamente organizada e entendida, para que a gente identificasse problemas antecipadamente e conseguisse fazer com que todo esse esforço que estava identificado, começou a ser identificado e relacionado, chegue a algum resultado. Então, a gente já sabe, por exemplo, que a partir daí a quantidade de interações aumentou bastante, a gente hoje conversa bem mais do que conversava há 2 anos atrás, a gente se coopera bastante, e a intenção é chegar aí, em alguns anos, em um borrão, né? Ou seja, a gente não precisa ficar identificando exatamente quem é que fala com quem, mas todo mundo se fala entre si de forma organizada, institucionalizada e todos se ajudando. A metodologia que foi feita para fazer com que essa interação pudesse ser reconhecida é uma metodologia chamada Delta Opportunity, onde eles estudam 3 eixos que sustentam, vamos dizer, a questão da inovação. Então, o primeiro eixo, análise de tendências. Quais são as tendências que nós temos aqui em Londrina? Quais são os cenários prospectivos, caso essas tendências se desenvolvam, né? Isso aí também com um olhar a respeito da comunidade internacional, do desenvolvimento brasileiro, etc. E a outra hélice é a hélice da vocação. Quais as competências produtivas instaladas? O que é que nós temos efetivamente funcionando? E um terceiro eixo, que é o eixo potencial. Quais as competências científicas e tecnológicas existentes? O cruzamento das tendências com as vocações e com o potencial é identificado como as oportunidades, ou a oportunidade que a gente tem para que se desenvolva sempre olhando a questão da inovação. Então, depois dessa apresentação eu disponibilizo para vocês podem encaminhar, e tem mais material, tem material com análise disso aí, mas, por exemplo, quais são as vocações que a gente tem em Londrina, olhado sob a ótica de inovação? Agronegócio e alimentos, logística, metalmecânica, tecnologia de informação e comunicação, química, borracha e plástico, materiais elétricos e eletrônicos, têxtil e confecções, móveis, papel e celulose, construção civil e saúde. Quais são os potenciais, né? Biotecnologia, ciências agrárias, ciências da saúde, tecnologia de informação e comunicação, tecnologia de alimentos, química e engenharias, de forma geral, né? E quais são as tendências que a cidade tem de desenvolvimento também à vista do desenvolvimento mundial? Então, agronegócio e alimentos, química e materiais, saúde, automação e mecatrônica, tecnologia de informação, comunicação e computação, elétrica e eletrônica, geração de energia. Tá? Então, juntando agora no mesmo cesto as vocações, os potenciais e as tendências, a CERT identificou 5 eixos prioritários para o desenvolvimento da inovação de Londrina. Esse é um resultado, depois, como eu falei, a gente pode disponibilizar essa pesquisa para vocês darem uma olhada e estudarem, questionarem, perguntarem, mas qual foi a intenção? Que se juntasse a vocação, a tendência e o ativo que a gente tem disponível em um número menor de eixos que pudesse potencialmente fazer com que todo o setor de inovação trabalhasse de uma forma mais objetiva. Então,
quais são os setores identificados? Quais foram os setores identificados no final lá de 2018? Cadeia de agronegócio, a eletrometalmecânica, a parte de saúde, a parte de química e materiais, a parte de tecnologia de informação e comunicação, tá? Telecom, hardware e software. Então, se entendeu que, ao se investir nessas áreas prioritárias, nós teríamos um desenvolvimento mais acelerado das questões relacionadas à inovação para a sociedade londrinense. Nessa questão aí, eu, obviamente, quase que apanhei de reio da minha turma da construção civil, né? Porque nós ajudamos a pagar a pesquisa, obviamente que a gente imaginava que a gente fosse fazer parte do processo, e quando apareceu as ações prioritárias ou as áreas prioritárias, a construção civil não apareceu. E aí foi feita uma reunião, aliás, foram feitas várias reuniões, e o pessoal começou, pô, mas como que não? Porque nós somos inovadores, nós somos não sei o quê, então, aí a gente começou a fazer, vamos dizer, a lição de casa da construção civil. Qual é efetivamente, ou quais são efetivamente as ações que nós temos de forma organizada e que trazem uma característica de inovação para a construção civil? O que a gente vai descobrir fazendo essas perguntas é que a gente está muito, na construção civil, muito longe de qualquer área de inovação ou de outras áreas com emprego ou com estudo, com indicação de inovação. Tá? Isso aí não é um estudo específico nem para Londrina, nem para o Brasil, mas é um estudo mundial, principalmente apresentado no Fórum Econômico Mundial em 2016, que mostra que a construção civil é um dos setores industriais mais atrasados do mundo quando se olha a questão de inovação e tecnologia. Tá? Então, nesse estudo que o Fórum Econômico Mundial apresentou em 2016, a construção civil estava, em termos de inovação e tecnologia, à frente da pesca e da caça, da indústria da pesca e da indústria da caça, né? As informações que a gente tem atualmente é que a indústria da pesca já passou a gente. Então, nós só temos o pessoal da indústria da caça que está atrás de nós. Então, isso é muito ruim, sim, mas, por outro lado, nos abre uma oportunidade gigantesca de fazer transformações e inovações. Muito bem. Qual foi, e hoje a gente tem, então, só para dizer, a gente acabou formando uma governança da construção civil em Londrina para, no mínimo, correr atrás das outras governanças, das outras verticais que estavam, de alguma forma, um pouco mais adiantadas, mas 3 cadeias aqui estão bem mais adiantadas, que é a cadeia da saúde, que a Salos lidera a governança, o pessoal da TI, do APL-TI, do Arranjo Produtivo Local de Tecnologia de Informação, que também já faz alguns anos que trabalha com essa questão da organização do ambiente, do ecossistema de inovação, e o pessoal de agronegócio, comandado pela Sociedade do Paraná, que pegou o tom do assunto aí, a questão de 4 ou 5 anos atrás, e vem trabalhando muito fortemente nessa atuação. Então, só para exemplificar, por exemplo, o pessoal da cadeia de agronegócio, agora em novembro, inaugura um instituto que vai tratar com inteligência artificial aplicada à cadeia do agronegócio. Tá? É uma dos assuntos mais modernos que a gente tem hoje mundialmente para tratar de desenvolvimento, para inovação em termos de atividade. O pessoal da área do APL de TI, que trabalha com TI, nós temos em Londrina mais ou menos 2.500 empresas que trabalham com hardware e software. Dessas aí nós temos 40 empresas aproximadamente com certificação internacional para trabalhar, prestar serviço e desenvolvimento para qualquer ator no mundo.
né? Então não é desprezível. O pessoal da Salos, que trabalha na saúde, já também faz 10 anos que estão trabalhando. Eles têm um arranjo produtivo muito interessante, trabalham de forma organizada e integrada todo o sistema de saúde de Londrina, já conseguiram algumas coisas importantes, por exemplo, apresentaram um projeto há 2 anos atrás para o Ministério da Indústria e Comércio, que hoje é o Ministério da Indústria e Comércio. Se construirá, a partir do ano que vem, na PUC, um centro de inovação direcionado à saúde. É um prédio vamos dizer, completo, com Fab Lab, com área para startup, com área para desenvolvimento de coworking, com área para pesquisa aplicada. Tem um projeto muito bacana. E aí o químico material, eletrometal mecânico e construção civil começaram mais devagar, então estamos mais atrás, a gente está se organizando, mas já tem alguma coisa sendo produzida. Além desses 6 que aparecem na tela, aí nós temos mais 2 governanças trabalhando forte em Londrina, uma que trabalha na linha de produção audiovisual. Então, a gente começa a identificar algumas coisas interessantes. Londrina tem, se não me engano, 10 produtoras de vídeo independente que produzem filmes, que produzem propaganda, atuam para programas internacionais de streaming, etc., que a gente basicamente nem sabia direito que tinha. Né? Então, esse espaço está sendo organizado, e aí a gente ainda tem uma governança que trabalha sobre economia criativa. Então, em economia criativa, a gente tem todas essas tendências modernas que a gente tem hoje aparecendo aí, gastronomia, hotelaria, turismo de eventos, desenvolvimento de atividades, vamos dizer, do terceiro setor, numa economia que ainda não tem o seu reconhecimento, de uma atuação muito forte. Bem, essas governanças, então, geram, como a gente falou lá, oportunidades. Então, por exemplo, quando você aproxima o agronegócio, a tecnologia de informação, você cria uma oportunidade, por exemplo, como eu falei, de um instituto de inteligência artificial, que é puramente tecnologia de informação, aplicado ao agronegócio, que na nossa cabeça a gente ainda está achando que está lidando com gente com enxada, com um carrinho ou talvez com trator, mas hoje se produz, ou está se caminhando rapidamente para uma imersão tecnológica no agronegócio muito interessante, muito forte, com ótimos resultados. Muito do que se tem hoje do resultado de produção agrícola no Brasil, e se a gente for falar especialmente na nossa região de Londrina, está vinculado à aplicação de tecnologia de informação e de inovação sobre a atividade. Se você juntar a tecnologia, por exemplo, de informação com o agronegócio e com a eletrometalmecânica, você vai ter, por exemplo, tratores operando ou equipamentos mecânicos que operam para o agronegócio sob o trabalho da tecnologia de informação. Vocês já devem ter visto equipamentos agrícolas operando a partir com operação de comando, operando numa série de lugares. Eu, há pouco tempo atrás, me surpreendi que na minha cabeça a gente olhava isso aí, olhava aquelas coisas lá no Matopi, né, que é uma região uma fronteira agrícola muito importante no Brasil, olhava as máquinas trabalhando todas sozinhas, de forma organizada, e aí um amigo meu que tem uma propriedade rural aqui em Guaravera falou assim: você está enganado, Gerson, se eu for na minha propriedade hoje e resolver subir num trator para operar o trator, eu não sei ligar o trator, porque a parte de tecnologia embarcada nesses equipamentos já é tão sofisticada
que eu tenho que fazer um curso, na verdade, de informática para poder tocar os meus negócios. Eu tenho que ter drone na propriedade, eu tenho que ter sinal de satélite, eu tenho que ter acompanhamento de medição de radiação infravermelha para saber se a quantidade de adubo e de inseticida que foi aplicada em cada área está correspondendo às necessidades, ou seja, a gente começa a gerar uma série de interações e oportunidades de negócio, e a intenção daí é que a gente faça rapidamente a interação de todas as linhas de atuação em conjunto. Então, a parte de construção civil vai se inteirar com o pessoal da tecnologia, vai se inteirar com o metal mecânica, vamos produzir coisa para a saúde vai produzir coisa para a gente, química de materiais vai desenvolver produtos para a construção civil a partir de observações de tecnologia, quer dizer, nós temos uma interação necessária em todas as áreas. Deixa eu mudar agora de apresentação, aí nós vamos falar especificamente da governança da construção civil. Muito bem. Com a apresentação, então, lá voltando um pouquinho para trás, em 2018, das verticais mais importantes, mais impactantes para o desenvolvimento da inovação na cidade de Londrina, a gente ficou de fora, como eu comentei para vocês. Então, a construção civil não apareceu naquilo, ela não era importante. Qual a análise que nós fizemos? Vamos entender o que está acontecendo. Como que nós estamos em termos de inovação? Então, a gente procurou juntar dentro de um único espaço, e a gente praticamente passou 2018 conversando bastante, trazendo as experiências que a gente tinha das empresas, as nossas empresas instituídas de construção civil, já instituídas de construção civil, procuramos olhar o que tinha de produção de academia, quem que estava trabalhando, quais as escolas que estavam identificadas num processo, ou poderiam ser identificadas num processo de inovação. Criamos uma ideia de que a gente teria que ir atrás de startups de construção civil, e a gente aí tomou um choque de realidade. A gente já tinha em 2018 quase 25 Construtecs, que são startups de construção civil, trabalhando em Londrina, nas mais diversas etapas de desenvolvimento. Nós fomos ver como é que funcionava, que ambientes que a gente conseguiria colaborar nesse trabalho. E no ano de 2018, a gente fez, então, um primeiro evento que a gente procurou deixar marcado, ou como um evento que chamasse a atenção da comunidade da construção civil para a questão da inovação. Nós fizemos um hackathon lá no Sinduscom, junto com o Clube de Engenharia, junto com o Sebrae, junto com o Senai, junto com a UEL, junto com a Unifil. Então, entre outros atores, possivelmente eu esteja esquecendo alguém aqui, mas nós começamos a mostrar para todo mundo que existia um campo gigantesco para se trabalhar com inovação, havia um grupo de pessoas, e há um grupo de pessoas, que vem procurando olhar isso aí de forma organizada e coordenada, para que isso chegue a um resultado, que é a geração de inovação na construção civil. Então, em 2018, a gente fez todo esse trabalho, fez o hackathon foi um sucesso, nós tivemos 60 jovens trabalhando conosco, acompanhados por mais de 30 mentores, tá? Fizeram uma maratona no final de semana lá, em outubro, para poder desenvolver processos. Houve uma premiação em dinheiro para os 3 primeiros colocados. Daquela maratona lá, acho que 12 empresas que tinham sido propostas no negócio, ainda não é o termo certo, mas nós temos 3 empresas que se mantiveram e estão em estágio de início de atividades de inovação. Então, uma está propondo, por exemplo, um processo de gestão automatizado, com coleta de dados automatizada na construção civil.
uma outra empresa está trabalhando com a questão de desenvolvimento de sistemas de manutenção predial em condomínios já instalados, então, em todo um controle de processo, com acompanhamento à distância, se necessário, de processo de manutenção, desgaste, contratação de manutenção, de pessoas fazendo manutenção, fazendo a conexão das necessidades do condomínio com o pessoal que administra essa questão de administração. Uma das empresas, além dessas aí, mais uma terceira empresa que está trabalhando com BIM, tá, e já está fazendo, está bem adiantada, já está com processos contratados e com clientes em desenvolvimento. Então, nós fizemos esse trabalho em 2018. Em 2019, a gente instituiu, final de 2018, começo de 2019, e a inovação, a gente fez uma pesquisa entre os participantes para a gente achar um nome. A gente achou que é um nome que nos representa bastante, que seria inovação na construção. Então, é um grupo voluntário formado por diversos profissionais que tem a intenção de promover a inovação do setor, né? Ela é uma organização sem fins lucrativos, autônoma, independente e que atua na cidade de Londrina e na região. Tá? Como nós temos, vocês vão ver lá embaixo, participantes que praticamente a gente tem gente de maior, temos a preocupação de ser apenas Londrina, a gente acaba tendo uma região de atuação um pouco maior, apesar de que a gente tem, vamos dizer, como a sede é aqui, a maior parte das pessoas que participam aqui em Londrina, a gente tem quase que um foco mais ativo na cidade. Né? Nós traçamos o ano passado, então, fizemos um planejamento estratégico, a gente definiu a missão, a visão, quais são os valores desse grupo. Então, qual é a missão? Conectar os ativos da região de Londrina para promover a inovação e o desenvolvimento sustentável da construção civil. As palavras são importantes e não estão aí por acaso. Tá? Não se fala hoje em desenvolvimento de construção civil se ele não for sustentável. É importante que se entenda, quando se fala de sustentável, além da sustentabilidade ambiental que a gente almeja, tá? Nós temos mais dois eixos, que é a sustentabilidade social e a sustentabilidade econômica. Então, nós temos uma necessidade, uma obrigação de fazermos uma construção civil que vá, ao longo do tempo, diminuindo os impactos em relação ao meio ambiente. Então, a gente está prospectando e está provocando linhas de pesquisa, por exemplo, que tratem do reaproveitamento de resíduos de construção civil, né, da reutilização, linhas de pesquisa que trabalhem com materiais que tenham maior sustentabilidade, ou seja, que tenham menos pegada de carbono no seu desenvolvimento. Nós temos a questão social, então nós temos que melhorar muito a qualidade do emprego da construção civil e fazer com que esse profissional que trabalhe na construção civil tenha uma qualidade de vida e um desenvolvimento social bastante importante, um reconhecimento social importante. A gente tem que entender que a gente tem na cabeça que o profissional que trabalha com construção civil é um profissional com pouca formação e que é a última das últimas vagas. Isso não é verdade. Tá? Hoje, o menor emprego, o emprego mais desfavorecido na construção civil, na cadeia da construção civil, recebe quase 2 salários mínimos por mês de salário. Não é um emprego com baixa remuneração. O que nós temos, sim, é um ambiente de trabalho que ainda precisa melhorar para que ele reflita essa condição de valorização da pessoa dentro do canteiro. E a questão do desenvolvimento econômico, porque não se faz sustentabilidade de negócios e de desenvolvimento, de inovação, se não é desenvolvimento econômico. Ninguém vai investir em inovação para perder dinheiro. Se vai se investir em inovação para que se gere
mais riqueza, né? A visão da ICOM é tornar Londrina uma referência nacional no ecossistema de inovação na construção civil, num prazo de 5 anos. A gente já vem fazendo um trabalho de divulgação bastante importante, de interação entre os ativos de uma forma importante. Infelizmente, nós estamos com essa bendita dessa pandemia no meio do caminho, mas vocês vão ver daqui a pouquinho que a gente tem, entre uma das atividades nossas, estabelecer ou criar locais para que a gente faça uma interação entre as pessoas que estão desenvolvendo tecnologia com os adquirentes disso, as empresas que precisam disso. Então, nós vamos mostrar um espaço que a gente tem. E quais são os valores que a gente usa: a união, a ética, o desprendimento de paradigmas, o engajamento e a responsabilidade social. Então, são valores que a gente leva muito fortemente dentro dessa comunidade, que nos faz ter respeito e ser respeitados, né? A gente tem linhas de trabalho que são eixos estruturantes. Então, primeiro, as informações que a gente gera na ICOM tem que ser informação de qualidade, não pode ser eu ouvi, eu achei, ou alguém imaginou alguma coisa que não tenha sustentação. Segundo, incentivo à pesquisa. Sem o trabalho dos pesquisadores, nós não vamos conseguir fazer inovação. É necessário que a gente aproxime a pesquisa vamos dizer, do dia a dia, tanto da indústria da construção civil, quanto do usuário da construção civil. Nós acreditamos firmemente na terceira vertical, que é capacitação e treinamento. Então, a gente está já, a partir desse ano, promovendo interações entre as entidades que possuem estrutura específica para o treinamento. Então, por exemplo, nós temos uma parceria com o Senai, tanto com o Senai aqui de Londrina, que tem o Instituto de Tecnologia do Senai, na área de TI e na área de inteligência artificial, quanto, por exemplo, com o Instituto Senai de Ponta Grossa, que trabalha especificamente com construção civil. Então, a gente tem, por exemplo, um programa de treinamento em BIM, que está sendo desenvolvido em conjunto pelo Senai de Ponta Grossa com as empresas de construção civil daqui de Londrina e região, né? Estamos trabalhando na questão de apoio financeiro. Nós não temos banco dentro da governança, mas nós criamos oportunidades para que quem faz pesquisa, quem faz treinamento, quem está produzindo, quem é startup que precisa de recurso para desenvolvimento, tenha aproximação com os grandes investidores, com as instituições que fazem vamos dizer, essa roda girar, e que tem programas financeiros que podem atingir essas empresas. Nós estamos em desenvolvimento num portal de startups. Então, nós temos dentro dessa governança um grupo que trabalha especificamente com a identificação das startups, o acolhimento dessas startups, e esse acolhimento é assim: em que estágio que a empresa está, o que ela está precisando, se ela precisa de mentoria, se ela precisa de dinheiro, se ela precisa de capacitação, se ela precisa aproximar de pesquisador, se ela precisa aproximar de mercado, e tentando levar essa startup para que ela, como um bebezinho bem cuidado, se transforme numa empresa em pouco tempo, né? Estamos atuando num sexto eixo estruturante na questão das políticas públicas destinadas a facilitar os processos de inovação e desenvolvimento de startups. Então, empresas startups são empresas que estão mais ou menos à margem da regulação hoje de mercado. Então, nós estamos trabalhando junto aos poderes públicos para se criar legislação que sustente a atividade dessas startups. Voltamos na questão do incentivo à sustentabilidade. Nós precisamos lembrar, por exemplo, que se nós queremos fazer inovação em escala mundial, um dos grandes
compradores, um dos grandes polos de desenvolvimento é a Comunidade Econômica Europeia. Desde do final do ano passado, a Comunidade Econômica Europeia não contrata empresas que não tenham um ciclo fechado de sustentabilidade. Então, nós estamos trabalhando também muito fortemente em fazer com que o processo feche em termos de sustentabilidade. Ou seja, se a gente vai destinar algum resíduo para algum lugar, esse resíduo tem que ser reaproveitável, reciclável e reutilizável, né? Então, para isso, precisa de pesquisa, para isso precisa de capacitação e treinamento, para isso precisa de informação de qualidade, precisa de startup que resolva algumas situações que as empresas sozinhas não vão conseguir resolver e tem oportunidades de negócio que precisam ser entendidas. E o oitavo eixo estruturante, a questão da integração de toda essa cadeia de informação e de atores, de forma que ela possa trabalhar em conjunto. Então, nós temos a atuação da Econ em todas as fases da inovação da cadeia, então, concepção de produto, comercialização de tecnologia, a própria produção, o acompanhamento pós-entrega. É muito importante olhar e entender que hoje nós estamos falando em um produto de construção civil que não será mais olhado e não é mais olhado hoje apenas como um produto que a gente faz uma festa de inauguração, entrega, por exemplo, um prédio, ou entrega uma fábrica, ou entrega uma usina de tratamento de esgoto, tá? E aquilo deixou de ser nossa responsabilidade. Está entendido claramente que os produtos que nós produzimos de construção civil têm que ser nossa responsabilidade por toda a sua vida útil. Então, nós precisamos usar a tecnologia, nós precisamos fazer com que esse pós-entrega, essa manutenção, esse acompanhamento, esse custo de operação das nossas atividades estejam envolvidas no processo. Então, um grupo de empresas e instituições que já trabalham hoje na Econ, né? Os grupos, a gente tem grupos de trabalho setorizados, então tem gente que trabalha mais com uma coisa, tem gente que trabalha com menos com outra. Essa semana vocês vão ter a apresentação de 2 participantes bastante ativos da Econ, que é o Sérgio Kemmer amanhã, que vem trabalhando forte nessa questão da Lean Construction, e na quinta-feira o Murilo Braguin, que é o nosso engenheiro lá do Sinduscom, que trabalha toda a parte de tecnologia, de comunicação, está bem alinhado, inclusive, com os estudantes diretamente, nós temos uma linha de trabalho junto com as empresas júnior, tá? Então a gente está com um grupo de empresas júnior das instituições, já trabalhando em conjunto com a Econ, para a gente produzir conteúdo em conjunto e para incentivar esse pessoal para poder estar falando em inovação e empreendedorismo. E a gente tem aí hoje 4 ações em andamento. Vou começar com o que já está pronto, tá? A gente tem um espaço de coworking pronto lá no Sinduscom. Não consegui entregar, porque ele ficou pronto na semana a partir de 20 de março, quando nós tivemos o primeiro fechamento, a primeira quarentena. Então, está prontinho, com equipamento, com sinal de internet de alta velocidade. A intenção desse espaço é trazer para lá startups que possam trabalhar sob, basicamente, a orientação da comunidade nesse espaço de coworking. Essas startups poderão receber, por exemplo, mentorias com pesquisadores, com empresários, com gente de área especializada, estarão integrando programas de treinamento e desenvolvimento comandados e orientados, por exemplo, pelo SEBRAE e pelo SENAI, e terão um programa de desenvolvimento dessas startups tendo que apresentar resultado em determinados períodos de tempo.
Esse espaço de coworking ainda será disponibilizado para pequenas empresas ou para microempresas que queiram começar a desenvolver seus trabalhos de forma, vamos dizer, coletivizada. Então, esse espaço é um espaço para coletivização. E, num segundo instante, nós vamos estar disponibilizando, ao lado desse espaço de coworking, uma biblioteca de pesquisa, principalmente para as normas. Então, o Sinduscom vai estar fazendo uma parceria com a ABNT e vai disponibilizar todas as normas. Aí isso vai valer para o pessoal do espaço de coworking, e na sequência vai valer também para toda a comunidade da construção civil da cidade. Nós estamos trabalhando num hub digital, tá, que congregue de forma digital todas essas iniciativas e concentre as informações sobre quem está trabalhando, o que está fazendo, quando que a gente está fazendo, quem são, qual é a agenda, por exemplo, de eventos durante o ano, com quem que se conversa, se vai conversar na UEL, quem que está mexendo com inovação, quem são os pesquisadores que estão, vamos dizer, trabalhando junto com a construção civil para desenvolver produtos, ou estão ofertando isso, ou estão se disponibilizando a isso, tá? Quem são as empresas que estão trabalhando com construção civil ou com inovação na construção civil, quais as oportunidades que essas empresas oferecem, quais são os problemas que essas empresas têm encomendado solução. Então, esse hub digital está em desenvolvimento junto com o Instituto Senai de Tecnologia. Provavelmente, no fim do ano, nós já vamos estar com isso aí no ar, vamos dizer, com uma proposta bastante ambiciosa. Nós temos uma série de eventos sendo desenvolvidos com o patrocínio da ICOM. O que a gente não consegue fazer hoje de evento presencial, nós estamos promovendo eventos digitais. Então, a gente tinha um evento que eu gosto muito, que são os meetups. A gente junta um grupo de pessoas num determinado lugar para conversar sobre algum assunto. Geralmente tem comes e bebes junto, que facilita bastante. Com essa pandemia, a gente não está conseguindo fazer meetup, então nós estamos fazendo meetup virtual, né? Cada um faz a sua interação, mas a gente tem, por exemplo, esse ano já programado de novo para outubro, um grande evento, que é a segunda edição da Construtec Week. Nós teremos rodadas de negócio, nós teremos palestras, nós teremos apresentações, nós vamos ter um hackathon, nós vamos ter provavelmente um ciclo de palestras internacionais. A gente está tentando fazer uma programação que inclua pesquisadores do mundo inteiro falando sobre inovação e tecnologia, tá? E a gente tem como quarta ação essa questão dos programas de apoio às startups, mentorias, editais, projetos inovadores. E aí, a atuação da ICOM junto às startups vai desde incentivar as startups lá no comecinho com a geração de ideias, então em hackathons, em startup weekends e meetups, passar a fazer com que essas startups desenvolvam essa ideia. Então, a gente tem um grupo de mentores designados para acompanhar esse trabalho, ou, se não tem, nós vamos ajudar a procurar as mentorias necessárias para que esses produtos possam ser lapidados. Num terceiro momento, a gente vai para a venda da ideia para o mercado, então, rodadas de negócios, oratórias, encontros, apresentações, demo days, e depois a gente, feito esse polimento, a gente vai fazer a testagem dos valores aprovados dessas amostras, que são os MVPs, através de palestras e workshops, ajuda no projeto de gestão, e aí a gente, com esses produtos mais ou menos prontos, a gente vai fazer a aproximação da questão financeira, investidor que entra no projeto como investidor anjo, depois a gente tem fundos de investimento que ajudam ao desenvolvimento do produto final, nós temos linhas de investimento, por exemplo, com a Fundação Araucária, com a FINEP, com o próprio Senai, que podem ajudar a fazer com que essas empresas decolhem definitivamente.
Nós estamos à disposição, a gente tem o nosso canal no Facebook, no Instagram, tá? E está à disposição de vocês. Dentro da Universidade Estadual de Londrina, a professora Ercília, da Construção Civil, fazendo a aproximação da universidade com a governança. Bom, pessoal, falei bastante, né? Espero que eu tenha dado um panorama bastante, vamos dizer, abrangente das atividades que a gente está fazendo. Nós, cada um pode nos procurar ou em grupo para fazer essa aproximação. O trabalho da governança não é um trabalho de operação, mas é um trabalho de facilitação. Nós temos que rapidamente trabalhar com incorporação de inovação e processos digitais na construção civil. Tá? Nenhum de vocês que está participando agora vive hoje sem um celular, no mínimo, que você tenha conexão com uma série de coisas. Nós não podemos imaginar que os produtos que nós produzimos tenham outro formato que não esse formato digital. Então, nós vamos estar falando, por exemplo, em incorporação de sensoriamento remoto em nossas obras, para olhar a questão, por exemplo, da questão do pós-obra, né, do desempenho, de como que as coisas, por exemplo, foram projetadas e como que elas estão acontecendo ao longo do tempo. Maiola da área de estrutura, imagina que legal você estar olhando, por exemplo, através de sensoriamento remoto, qual é o desempenho, quais são as tensões que estão sendo aplicadas num concreto na prática, realmente. Isso vai permitir, por exemplo, que a gente melhore muito a qualidade dos projetos, a objetividade disso aí, e em algum instante a gente vai estar fazendo economia e desenvolvimento também, só para dar um exemplo. Fico à disposição de vocês para a gente ir conversando. Obrigado.